Olá, queridos irmãos, é com grande alegria que novamente nos reunimos através desta mensagem para, em mais uma oportunidade, podermos estudar um pouco mais sobre a doutrina de Jesus, sobre a doutrina espírita. E todos nós, tarefeiros e colaboradores, aprendizes e simpatizantes da doutrina espírita, todos nós agora vamos nos unir em pensamento, elevando a nossa vibração de fé, de amor, de aprendizado, nos entrelaçando com a espiritualidade superior, com os amigos espirituais do lar de Jesus, para que por alguns momentos possamos nos desligar das nossas preocupações e agitações do dia, para que estejamos sintonizados e receptivos para absorver o máximo de aprendizado da lição que nos será trazida hoje. E a lição está no livro Caminho, Verdade e Vida, é a número 157, Faze isso e viverás. E agora nós vamos fazer a leitura na íntegra dessa lição, para após isso realizar um breve comentário. Faze isso e viverás. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Isso foi retirado do Evangelho de Lucas 10, 28. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que lhe competia fazer para herdar a vida eterna, reveste-se de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta e, conhecendo a elevada condição intelectual do consulente, indaga acerca da sua concepção da lei e falo sentir que a resposta à interrogação já se achava nele mesmo, esculpida na tábua mental de seus conhecimentos. Respondeste bem, diz o mestre, e acrescenta: faze isso e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente, porque o Cristo se dirigia a um homem em plena força de ação vital, declarando, entretanto: faze isso e viverás. É que o viver não se circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Estende-se a vida a esferas mais altas, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes, plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientação dos mensageiros divinos quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está neles mesmos, em seus corações que temem a responsabilidade, a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso divino Mestre. Faze isso e viverás. Emmanuel. Então, queridos irmãos, fazendo agora uma breve reflexão, sobre essa lição, nós pegamos essa passagem, em que o doutor da lei
um homem de extremo conhecimento, de extremo prestígio, de extremo poder na época, pergunta ao mestre, né, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus, né, como Emmanuel mesmo cita, ele não se surpreende com aquela pergunta, porque é uma pergunta comum a praticamente todos nós, né? E Jesus, conhecendo a elevada condição intelectual, né, do doutor da lei, Jesus devolve a pergunta para ele e fala que a resposta àquela pergunta já estava dentro dele mesmo, na sua tábua mental dos seus conhecimentos. E aí o doutor da lei fala, né? Será que eu devo então amar ao Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha mente e de todo o meu entendimento, e amar ao meu próximo como a mim mesmo? E aí Jesus fala para ele: respondeste bem, né? Faça isso e viverás. E aí nós podemos, em primeira questão, tomar isso como exemplo, aonde Jesus afirma para ele, né, para o doutor da lei, e com certeza afirma para toda a humanidade, né, que se nós conseguirmos praticar essas duas máximas, né, esses que ficaram sendo resumidos, os dois maiores mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e nós conseguirmos exemplificar isso nas nossas ações, nos nossos pensamentos, com certeza nós vamos conseguir viver, né? Só que essa vida não é a vida da matéria, é a vida do espírito, né? A própria lição de Emmanuel fala que esse viver que Jesus fala, ele não está atrelado ao movimento do corpo físico, ou seja, a vida corpórea, a vida da matéria, nem a certos títulos convencionais, nem a riquezas, nem a posses. E isso se estende à vida das esferas mais altas, né? A outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime, né? Então, meus irmãos, quando Jesus afirma para o doutor da lei que ele tinha que fazer aquilo para ele começar a viver, é como se ele indiretamente dissesse ao doutor da lei: olha, você ainda está morto para a vida verdadeira, para a vida do Espírito, para a vida em Cristo. Por enquanto você está somente sobrevivendo à vida da matéria, porque o seu único objetivo são os bens materiais, os vícios, os gozos terrenos, os prazeres mundanos, enfim, tudo isso jamais irá te levar para essa vida eterna, para essa vida plena no mundo espiritual. Se você quer começar a viver para essa vida, começar a se preparar para viver a vida do espírito, você precisa fazer isso que acabaste de responder, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E isso serve para todos nós, para toda a humanidade, né? A grande maioria da humanidade ainda está morta para a vida em Cristo, ainda está morta para a vida dos ensinamentos de Jesus, porque a maioria de nós, ainda envolvidos em um egoísmo muito grande, ainda envolvido em uma vaidade enorme, só se preocupa em conquistar as coisas da matéria, esquecendo-se que o nosso espírito também precisa de alimento,
também precisa de conquistas morais, conquistas espirituais, precisa se elevar, né? Quando o doutor da lei pergunta a respeito da vida eterna, a vida eterna, ela é, ela não é privilégio de ninguém, porque todos nós temos a vida eterna, a vida do nosso espírito, ela é eterna. Agora, será que nós queremos ter essa vida eterna da mesma forma que nós vivemos aqui no nosso planeta Terra, cheio de altos e baixos, cheios de aflições, de dores, de preocupações, de enfermidades? Ou nós queremos ter essa vida eterna em evolução, em esferas sublimes, onde a felicidade com toda certeza irá predominar sobre a tristeza, aonde a saúde irá predominar sobre a doença, aonde nós poderemos ser instrumentos, né, fiéis de Jesus para poder auxiliar e ajudar aqueles que ainda não despertaram. Então, cabe a cada um de nós realizar esse ensinamento, né? Jesus, quando fala ao doutor da lei, ele é muito claro, ele afirma ao doutor da lei: olha, se você fizer isso, você vai viver. Ele não fala para o doutor da lei: olha, se você conhecer isso, você vai viver, porque conhecimento o doutor da lei tem. E nós também, uma boa parte da humanidade, principalmente nós espíritas, nós temos muito conhecimento. Só que o conhecimento por si só não vai nos levar a lugar nenhum. Nós temos que aliar o conhecimento à prática, né? À exemplificação. Precisamos fazer, colocar ação nessa questão, realizar, né? Jesus sabe que nós não vamos dar grandes saltos, mas Ele quer que a gente, mesmo que seja a passinho de tartaruga, que a gente ande para frente, que a gente evolua, que a gente procure realizar esse amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. E isso deve começar dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo familiar, dentro dos amigos mais próximos. Precisamos nos relacionar melhor, precisamos amar mais, perdoar mais, compreender mais, ter mais fraternidade. E quando a gente começar a conseguir fazer isso dentro da nossa casa, a gente vai conseguir depois fazer isso pelos outros, pelos estranhos, pelos desconhecidos. E assim, um passinho de cada vez, nós vamos estar no caminho certo. E aqui, na última questão da lição, onde Emmanuel fala: se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa, né? Faz, realiza aquilo que aprendeste do nosso divino mestre, pois aí, se fizer isso, viverás, né? E antes da gente finalizar, tem só uma passagem e uma frase de Chico que eu acho que realmente cabe muito bem nessa lição, aonde Chico Xavier nos diz, né, que o Cristo Jesus, ele não exigiu de nós grandes sacrifícios, grandes prodígios, ele não exigiu que nós fôssemos escalar o Monte Everest, não, ele só pediu para que nós amássemos uns aos outros. Se a gente conseguir realizar isso, com toda certeza, a nossa evolução, a evolução do nosso planeta, se dará de uma forma mais rápida e com menor sofrimento a todos. Tá bom, meus irmãos? Que Deus ilumine a todos. Fiquem em paz. E nesse momento, queridos irmãos, após essa breve reflexão desta mensagem bendita, é chegado o momento de realizarmos as nossas vibrações, ao qual cada um de nós vai doar aquele seu melhor sentimento, aquele seu melhor pensamento de amor, de luz, de fé, de cura, de perseverança, de bênçãos, para que possamos, unidos em pensamento e vibrações,
envolver todo o nosso planeta Terra nessa luz bendita, nesse amor infinito e misericordioso. Pedimos por todas as crianças, jovens, adultos e idosos, tanto encarnados como desencarnados, todos aqueles que estão passando por difíceis provações e dolorosas expiações, que sejam envolvidos nessas vibrações intensas. Pedimos por todos aqueles que estão abandonados nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nas penitenciárias. Pedimos por todos que estão mergulhados nos vícios, nas paixões desenfreadas, na criminalidade. Senhor, nesse momento nós pedimos por todos os lares do planeta Terra, por todas as famílias. Pedimos nesse instante por todas as pessoas que estão desencarnando nesse momento, que todas recebam e sejam socorridas pelas equipes de Maria, pelos mensageiros de Jesus. Pedimos nesse momento a todos que estão vivendo na miséria, na pobreza, que estão desempregados, desesperados. Nesse instante, pedimos por todas as religiões que verdadeiramente conduzem a Deus, ao amor, à caridade. Nesse instante, pedimos intensamente pelo lar de Jesus, por todos os seus tarefeiros e assistidos dos dois planos da vida, que esta casa continue a cada dia sendo fortalecida e amparada pelas bênçãos de Deus, pela presença de Jesus. Nesse momento, nos unimos às equipes médicas, Fraternidade dos Humildes, Dr. Bezerra de Menezes, sua grande equipe de médicos e enfermeiros, para vibrarmos cura, fortalecimento, fé e coragem a todos que estão enfermos do corpo e da alma. Pedimos por todos que estão em um leito de dor, em desespero, em agonia, muitas vezes desenganados pela medicina terrestre. Senhor, visite a todos que têm doenças graves, degenerativas, todos que estão enfrentando o coronavírus, principalmente aqueles que estão em estado grave nas UTIs. Pedimos que todos sejam fortalecidos e sustentados por Jesus e suas equipes. Pedimos, nesse momento, por todo o nosso Brasil, por todo o nosso povo, pelos nossos governantes. E por fim, pedimos pela nossa família, pelo nosso lar e por nós. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de vibrar, de orar, e obrigado por tudo que tem feito de bom por nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.